Bom, vamos lá. Quero saber aqui a opinião, né, do pessoal aqui do canal do Manual do Homem Moderno, né, sobre o fim da escala 6x1, né, o movimento VAT, né, Vida Além do Trabalho, que foi criado pelo Rick Azevedo, né? Se você não conhece, né, ele viralizou um vídeo no TikTok e que deu origem a esse movimento que hoje já conta com milhares de assinaturas. E, enfim, vamos ver qual que é a opinião do pessoal aqui do canal do Manual do Homem Moderno, e aí eu vou pontuando o que eu achar que é relevante, interessante. Queria saber a opinião de alguém que não está, né, no lado jurídico, né, uma pessoa que está afastada das questões O jurídicas. movimento A Vida Além do Trabalho tem o objetivo de pôr o fim à escala 6x1 e implementar alternativas que promovam uma jornada de trabalho mais equilibrada, permitindo que os trabalhadores desfrutem de tempo para suas vidas pessoais e familiares. Petição pública com 656.731 assinaturas até o momento. Pra quem não sabe, o Léo trocou a ordem, que é o movimento Vida Além do Trabalho, que é o VAT. Você falou trabalho além da vida. Falei? Aí Desculpa. você trocou uma ordem. Parece que a pessoa vai morrer e vai continuar trabalhando, que não é o caso, né? Mas o Vida Além do Trabalho, ele é um movimento que ele foi criado pelo Rick Azevedo, né? Que ele fez um vídeo que viralizou nas redes sociais. Eu, se eu não me engano, é isso, tá? Eu posso estar enganado, vocês me corrijam nos comentários. Mas ele fez um vídeo desabafando de um dia que ele tava trabalhando e aí o lugar que ele trabalhava chamou ele pra trabalhar mais cedo, ele não tinha descansado, aí chegou um trabalho super estafado, super desgastado, eu tava super mal, e esse vídeo acabou viralizando, virou um movimento, né? As pessoas estão começando a se organizar, tá com essa petição e tá começando a virar uma organização de alguns trabalhadores pra tentar acabar com essa escala. Pra quem é boy e nunca soube o que é uma escala 6x1, tem a menor ideia do que é uma escala 6x1, basicamente, a escala 6x1 é: trabalha 6 dias, descansa um dia. Trabalha 6 dias, descansa um dia. Então você tem aí apenas um dia de descanso ao invés de ter o final de semana. E aí isso daí vai corroendo tua rotina, tá ligado? Porque você acaba tendo muito menos tempo de descanso. Aqui é importante dizer, tá? Esse 6x1 é o mínimo, tá? É o que a lei determina ali como mínimo, porque não pode trabalhar mais de 6 dias sem ter uma folga, entendeu? E preferencialmente essa folga tem que cair no domingo. Essa é a regra, tá? Tá na Constituição, tá na CLT. Na Constituição tá no artigo 7º, inciso 15, tá? Na CLT tem no artigo 68, se eu não me engano. E também repete no artigo 384, salvo engano também, tá? Mas eu vou confirmar, para quem gosta eu deixo na descrição. E, enfim, se você trabalhar mais que 6 dias sem ter uma folga, necessariamente você deve receber em dobro ou ter uma folga compensatória já na próxima semana, tá? Então, só que fique claro que 6x1 é o mínimo estabelecido. E isso tem essas consequências, né? Que provavelmente eu não vi, mas provavelmente o rapaz começou a abordar isso. Mas consequência, você não, né, deixa de viver, né? Você acaba vivendo pelo trabalho, porque você tem um dia só de folga. Então, nesse único dia você vai tentar descansar, vai tentar resolver as pendências que você tem, né? De uma vida normal, de qualquer cidadão, e vai tentar achar um período aí para você viver, né? Então você acaba entrando naquele ritmo lá de trabalha, paga conta, dorme, trabalha, paga conta, dorme. E, enfim, né, essa realidade aí, infelizmente, que tem muito trabalhador ainda vivenciando isso aí. Normalmente quem tá trabalhando num trampo desses nem sempre tá trabalhando perto de casa, né, Léo? Sim. Então normalmente o cara mora Pode colocar uma hora aí de condução no mínimo. no mínimo, No no mínimo. mínimo. Então, o cara mora na Tiradentes, trabalha na Paulista, tá não trabalha na Berrine, então bota 2 horas de ida, de volta. Normalmente esse tipo de trabalho, 6x1, escala 6x1, é mais uma trabalha de prestador de serviço, né, mano? Então é um trabalho normalmente que ou é muito braçal, então um cara que trabalha com limpeza, ou trabalha com balcão, ou trabalha como garçom, ou trabalha como limpador, ou trabalha com uma coisa que é um serviço físico muito grande. E como é que é o nome? Aqueles depósitos que tem de entregas, né? Tipo, Mercado Livre, Amazon, tudo isso que tem. Então acaba sendo um trabalho que ele é desgastante por si só e coloca-se aí, impõe-se essa rotina que já se torna mais desgastante ainda. Pra você ter uma ideia, tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil e a fadiga e o estresse estão entre os sintomas que são mais citados pelos trabalhadores no quesito sofrimento mental aqui no Brasil, né?
Então esse daí é uma das coisas que mais aflige os brasileiros. Um ponto importante, tá? Não sei se você segue, tá? Mas dá uma olhada lá no perfil do Rick Azevedo. Tem muita gente que comenta lá, falando, é mimimi, é vagabundagem e tudo mais. Assim, ou é gente que nunca trabalhou em escala 6x1, ou é pessoa que entrou agora na escala 6x1 e tá achando tudo maravilha, porque né, é com o tempo que vai trazendo todos esses prejuízos que foi elencado ali. E eu mesmo já trabalhei um período de escala 6x1 que só não saí da empresa porque foi alterado depois para 6x2, né? E lembro na época lá, tinha muita gente que queria 6x1 porque folgava no domingo, né? O pessoal não queria trabalhar no domingo. Eu preferia trabalhar no domingo e ter 2 folgas, né? Não importa se seria na segunda e na terça, na quarta e na quinta. O importante era 2 folgas, porque uma folga realmente com o tempo você não aguenta. O pessoal fala, é só na. Eu já vi comentários lá no perfil do Rick lá. Mas é só você não pegar o emprego se você sabe que é 6x1. Mas não é tão lindo assim, né? A gente precisa trabalhar. Você acaba pegando naquela esperança de que eu vou pegar isso aqui, vou me virando, que eu tenho conta para pagar, tenho filho para alimentar. E aí, na hora que arrumar outra coisa, eu saio. E às vezes essa outra coisa não aparece. E aí vai se arrastando, e aí vai acabando com saúde física, mental, enfim, vai trazendo sérias consequências, né? Que a gente sabe aí que se colocar aí pesquisas relacionadas aos prejuízos da escala 6x1, vai ter uma noção bem vasta de tudo isso que eu acabei de falar, que o rapaz aqui tá explicando. Hoje. Quero ler um comentário aqui Eu vou deixar os comentários para depois, que tem uns comentários bons aqui na tela. E também quero botar aqui botar em pauta também que o Brasil hoje, ele é um dos países com maior número de burnout e ansiedade do mundo, né? Então a gente tem um dos países onde a maior reclamação são de pessoas que literalmente adoecem por conta do seu trabalho. E esse adoecimento causa outros problemas mentais, né, psíquicos nossos, como é o caso, por exemplo, da ansiedade. E tem um relatório da Organização Mundial da Saúde, que foi feito junto com a Organização Internacional do Trabalho, que ela diz que exceder o limite de 40 horas semanais pode gerar problemas fatais para a saúde de uma pessoa em qualquer lugar do mundo, né? E vamos somar o fator que normalmente o cara que está trabalhando nesse tipo de trabalho 6x1, ele não está no trabalho só, né? Ele está fazendo um bico de Uber, ele está fazendo um bico fazendo doce com a mina dele, provavelmente tem filho para cuidar, tem uma parte de coisa para fazer, e acaba gerando aí uma grande bolha e pensando o que é a qualidade de vida desse trabalhador. O que tem aqui, acho que é muito legal que a galera tá falando e faz muito sentido, é o Murilo Zanardo meteu aqui, ó. Apoio total esse movimento. Só quem trabalhou nesse esquema sabe o quanto exaustivo é. Minha vida social acabou, estava desgastado mentalmente e fisicamente e a depressão chegou quase no limite. O Igor Pradella, só é contra a redução de jornada de trabalho quem nunca trabalhou na vida. Wesley Fernando Santos Lima, já trabalhei no shopping, trabalhava final de semana e folgava segunda. Vai te consumindo. Isso que a gente tá falando, isso aqui é muito real. Isso de folgar segunda, que a gente tá falando da escala 6x1, e a gente tá pensando que o pessoal vai ter o final de semana, né? Uhum. Mas não. Não, né? Não tem. Óbvio que não. Porque o cara às vezes vai trabalhar, por exemplo, pensar uma... Vou dar uma canelada aqui, mas isso faz muito sentido, né? O que acontece, por exemplo, numa pizzaria que fecha de segunda. Pô, o cara trabalha de terça a domingo e na segunda tem folga. Só que, pô, o cara tem folga quando? Normalmente, a mulher dele não tá de folga, quando os amigos dele não estão de folga, quando não dá pra ele visitar sei lá, um monte de coisa tá fechada na segunda. E ele provavelmente deixa as coisas que ele precisa, E outro detalhe, né? Como foi dito ali, às vezes a folga da semana não cai no domingo, né? Cai naquela exceção. Então, às vezes cai na segunda, só que tem o detalhe, né? Tem que ter, conforme a CLT estabelece, tem que ter uma escala ali para que, preferencialmente, a cada 15 dias, a folga caia necessariamente no domingo. Então, tá, naquela semana você folgou na segunda, você vai trabalhar aquele domingo, na próxima semana tem que ter uma folga no domingo, mesmo que já tenha essa folga semanal na segunda-feira. Então, você não pode passar a trabalhar meses e meses aí fora sem folgar no domingo. E a gente sabe que, infelizmente, muitas empresas
exige isso. Muitas vezes a pessoa vai ter uma folga no domingo a cada 45 dias. Acumulando, ele deixa pra resolver na segunda-feira. Também. Não, e é o básico. Por exemplo, o Vinícius falou aqui, até pra resolver um problema básico, como fazer uma feira, é um malabarismo de horário. Tem que fazer feira muito cedo ou muito tarde, depois de um dia cansativo de trabalho. Então isso acontece muito. E é uma parada que só quem passou por isso tem ideia, mais ou menos, do que é o estresse, que é isso que a gente não tá falando, por exemplo, de outras jornadas que existem, que são, por exemplo, jornalismo numa época tinha uma escala que era 2x1 de final de semana, mano. Então, você trabalhava 2 finais de semana pra descansar um. Fora os dias úteis. Fora os dias úteis. Então, meu... Não é só trabalhar 2 no final de semana, né? Médico, pô, tem médico que... Médico é... Cara, tem médico que dobra a escala. Você pergunta, o que é dobrar a escala? É quando o cara é escalado pra dois turnos seguidos, ele fica... E aí eu te pergunto, coloca esse excesso de trabalho no empregado. Quem que ganha com isso? Até o empresário que é contra o fim da escala 6x1, por exemplo. O que ele ganha? Nada, porque o empregado vai estar mais cansado, menos concentrado, desanimado, vai render menos. Isso vai refletir tudo no serviço, no produto lá no final, né? Então, assim, já vi muita gente nos comentários lá, quando você vê empregador defendendo, você fala, tá defendendo o lado dele, embora não faça muito sentido por esse ponto de vista que eu falei pra você. Mas agora você vê muito empregado defendendo, falando, não, isso aí é mimimi, na onda do mimimi hoje em dia, né? Tudo é mimimi, isso aí é mimimi, isso aí é cara que não quer trabalhar, isso aí não quer nada com nada. Não é bem assim, né? Se você tendo uma jornada de trabalho legal, razoável, todo mundo ganha, né? O empregado ganha com uma qualidade de vida melhor, né? Com uma vivência com a sua família, um tempo, né, social. A empresa ganha também com o empregado mais motivado, mais descansado, rendendo mais, trazendo um produto ou um serviço de melhor qualidade para o cliente, enfim. Mas aí tem aqueles empresários que, né, mão fechada, que aí não quer tirar um pouco do seu lucro, que já é bastante, muitas vezes, né? Com exceção dos pequenos negócios, mas tô falando dos empresários grandes mesmo, né? E fala que não é possível, que não dá, porque aí vai ficar muitos mais encargos para ele, vai tornar impossível, vai diminuir o emprego, entendeu? Aquela conversa fiada que eu conheço, você conhece. Então, assim, ganha em todos os lados, não é só para o empregado, né? Reflete em tudo a economia do país. 24 horas acordado. Trabalhando. Não é que ele tá 24 horas de boa na casa dele. Não, ele tá 24 horas atendendo. Então, mano, é óbvio que chega um momento ali que o cara já tá morrendo. E aí eu gosto aqui do Jorge Teixeira. Ed, em uma escala internacional, temos países que exploram muito mais que o brasileiro e ainda assim as taxas de burnout são menores. Acho que o trabalho é o único motivo? Cara, ó, eu não posso acusar ninguém aqui de nada. Caralho, não, barulheira. Eu tô dobrando o papel. Tem outros países que eles têm... Vamos falar, por exemplo, a China. Você acha que a China tem uma política de pesquisa de como tá a qualidade de vida dos trabalhadores muito clara? Nada. Na Índia, no Paquistão, você acha que os caras estão preocupados em fazer isso? Não estão preocupados. Então a gente tem que pensar em país que tem mão de obra análoga a escravo. A galera não tá preocupada com a qualidade de vida do trabalhador que tá lá, pelo amor de Deus, né? E a gente ainda tem um certo senso de transparência aqui no Brasil que acontece isso. O que eu acho da escala 6x1 é que ela Aqui, ó, o Anonymous. Edson, sou um jovem que quero ter dinheiro, estou procurando trabalho há tempos e apareceu uma oportunidade no mercado 6x1. 8 horas por dia. Acho que é melhor estudar e fazer em diária. Cara, meu tio tem uma padaria com essa escala 2x1 no FDS. Ele não entende porque não encontra funcionários. Você até encontra funcionário. Mas por pouco tempo, né? Porque o cara quebra. Porque vai chegando uma hora, o cara vai perdendo o humor, vai perdendo, tipo... A gente precisa entender isso, assim, que não dá pra ter qualidade de vida se seu trabalho ocupa o tempo que você deveria estar vivendo. E é uma coisa que o próprio patrão deveria entender isso, assim. Quanto pior a qualidade de vida do trabalhador dele, pior é o trabalho que ele vai desempenhar, entendeu? Pior é o trabalho que ele vai desempenhar. Então, isso acaba sendo refletido muito no que está sendo entregue para ele. Pô, a gente tem falado muito aqui sobre briga de chefe de funcionário, de chefe que reclama de funcionário que não tá entregando. A gente tem falado de uma pá de coisa de quiet quitting, lazy jobs. Pô, mano,
Você não tem saúde mental, você adoece. A gente trouxe uma série de entrevistados aqui no podcast que reverberam exatamente isso que eu tô falando. A galera, eles têm cada vez mais pesquisado isso sobre como o trabalhador doente é muito ruim pro ambiente de trabalho. Então, se o cara trabalha 14 horas por dia e tá passando mal, você tá perdendo uma mão de obra qualificada, você vai precisar substituir esse trabalhador, o próximo que vem nem sempre vem com a experiência que o antigo tinha, não tem a cultura na empresa. Se o cara adoece, ele fica no INSS, é grana que a empresa gasta, que o Brasil gasta, que todo mundo gasta. E aqui é outro ponto, tá? Você percebeu que tá adoecendo? Olha, se programa para sair o quanto antes desse emprego, tá? Quanto antes, porque você vai ser descartado. Você vai ser descartado. Porque seu rendimento vai cair, né? Você vai estar sem saúde, vai acabar ficando sem emprego, vai estar com um custo com medicamento, tratamento. Quantos clientes chegam aqui com tratamento psicológico, tendo que arcar com um monte de custo com medicamentos, perdeu o emprego aí, não consegue se restabelecer novamente. Então, assim, é muito sério isso. É muito sério. As consequências são realmente gigantescas. Então, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Percebeu? Não só na questão aqui da escala 6x1, seja lá qual for a sua realidade. Você percebeu que o trabalho aí tá trazendo mais prejuízo, principalmente a sua saúde? Eu sei que não é fácil, né? De um dia pro outro você vai lá, pede a conta e tchau. Não, né? A gente aqui é adulto, a gente sabe que tem nossas obrigações, tem quem depende da gente. Mas põe no papel, faz um plano ali, se planeja, começa a ir atrás para se afastar o quanto antes. Quanto mais tempo fica, mais prejudicial é. E, infelizmente, o que não falta é histórias de pessoas que perdeu a sua saúde, não recuperou mais, foi descartado como lixo do emprego, entendeu? Então, um conselho, toma cuidado com isso. Fica atento a isso, porque é muito sério. Então, o trabalhador bom é o que tem uma jornada de trabalho sustentável. Um trabalho bem feito é feito por uma pessoa que ela tá lá nas suas 8 horas por dia, com entregas e demandas razoáveis, que estejam dentro do escopo dele. Óbvio que às vezes o chicote vai estar lá um pouco mais, né? Vai ter um dia que vai apertar mais, vai ser mais difícil, vai ser mais puxado, porque toda empresa tem isso, entendeu? Mas não dá pra achar que você vai exprimir o suco, a carne do trabalhador e achar que vai sair algum resultado ali no fim do dia, vai querer bater meta. Não é à toa, mano, que a gente tem visto cada vez mais essa necessidade de inteligência artificial nos mercados. Por quê? Inteligência artificial não descansa, né, paizão? Inteligência artificial não tem família pra cuidar, inteligência artificial não tem filho pra cuidar. Eu falo muito isso pós da indústria de games, mano. Indústria de games é muito comum você ouvir falar uma parada chamada crunch. Tu já ouviu falar essa parada de crunch? Não. Cara, isso é muito escroto. Os caras têm um ciclo de desenvolvimento de um jogo, né? Então vamos pensar que eles têm 100 dias pra fazer um jogo. O crunch, normalmente, eles fazem o quê? Os primeiros 50 dias, eles trabalham umas jornadas bem reduzidas até, às vezes. Então, tipo, às vezes não trabalham nem 8 horas. Porque eles estão começando a entender o que vai ser o jogo, estão desenhando, pensando, fazendo, etc. A partir do meio pro fim, eles já sabem mais ou menos como vai ser o jogo. Uhum. E o prazo de entrega tá chegando, então eles precisam começar a acelerar. Então, no meio pro fim, eles começam a crunchar. Então, o que eles começam a fazer? Eles pegam, você começa a trabalhar, ao invés de 8, você começa a trabalhar 14 horas por dia. É comum ter história de vários trabalhadores que dormem, às vezes, no próprio escritório. Sim. E continuam, e sim, coisa por meses. Então, o cara vai pra casa, dorme e volta, sem final de semana. Então, pô, tem relato de trabalhador da Blizzard, tem relato de trabalhador da Rockstar. O Red Dead Redemption 2 foi muito envolvido em crunch. Diz que a saúde mental dos funcionários estava um lixo. E sabe qual é o pior de tudo? Se tu sai da empresa antes do lançamento do jogo, pensa que você trabalhou 90% do processo do jogo. Não recebe os Deu créditos. 10, você ficou doente, você não recebe os créditos pelo jogo. Cara, e não é uma questão de pagar mais, né? Tem uma hora que a pessoa não aguenta. Você não recebe bônus. Então, por exemplo, muito trabalhador de game recebe bônus pro lançamento de... pro lançamento de jogo, sacou? Então, por exemplo, o jogo vendeu 30 milhões de unidades. Então, você vai ganhar os trabalhadores vão ganhar uma porcentagem disso daí. Você saiu nos 90%, você não ganhou bônus pro lançamento. Nossa. Então é super comum. É desumano, né? Então essa sobrecarga, cara, ela é muito pesada e não é à toa que a gente tem ouvido falar cada vez mais nas empresas sobre saúde mental, sobre empresas que estão dando agora benefício terapia para os seus funcionários, sobre empresas que estão entendendo isso. Por quê? Gente, pensa um cara, e a gente precisa entender isso, pensa se uma obra, mano. O cara que tá fazendo uma obra com, sei lá, um maquinário pesado.
cara tá lá. O cara tá trabalhando 6 por 1, puxadaço. Mano, só que você pegar 1 hora pra ir e 1 hora pra voltar. Vamos supor um cenário bom ainda, tá? Então sobrou quantas horas no dia dele? 14, certo? 8 horas de sono, sobrou 6. Pô, mas a família dele tá puxada. Ele tá precisando de uma grana, vai fazer um bico de Uber. Então ele trabalha ali mais umas 8 horinhas de Uber no segundo horário, às vezes volta de Uber pra casa pra render. Ou às vezes, sei lá, tem que... Às vezes demora 2, 3 horas pra ir. Esse cara não dorme direito, tem filho pra cuidar, Se tem alimenta coisa pra mal. fazer, se alimenta mal. Cara, um deslize desse mano numa obra é um acidente que pausa a obra, é um acidente que é caro, é um acidente que tem um custo muito alto pra empresa. É que nem um cara fazendo uma planilha errada. Pô, um cara que faz uma planilha errada numa empresa de investimentos é um custo milionário. A vírgula no lugar errado, né? É um custo milionário. Então as pessoas não entendem. Então é o famoso espremer o suco, mas depois não gostar do sabor amargo Do que bagaço, fica, né? Tipo, caraca, né? Tá ruim isso daqui, ficou azedo, né? Ficou amargo, né? Óbvio, você espremeu o bagulho até não poder mais. Então eu acho que esse movimento ele é muito interessante. Tem tido muita gente reclamando que é coisa de vagabundo, coisa de quem quer enfraquecer a economia. Porra, não é enfraquecer a economia, mano. Em vez de você contratar um cara pra trabalhar 6 por 1, você contratar 2, sabe? E o rendimento dobra, né? O rendimento dobra, a qualidade do trabalho dobra, aumenta o número de vagas de trabalho. O problema é que a gente sabe, óbvio que a gente tá falando de empresa pequena, comércio pequeno, às vezes não tem dinheiro, não tem mão de obra, não tem tudo, mas a gente sabe, mano, um monte, né, mano? Um monte de empresa que tem dinheiro sobrando, lucro milionário, CEO, ganhando dinheiro, ganhando bônus no fim do ano, e o funcionário se ferrando, entendeu? Se ferrando. E aí o HSBX toba. Temos que somar tudo isso à pejotização. Amigo, esquece. Se botar isso daí na conta também, esquece. Porque você tá, tipo, exigindo o máximo, oferecendo o mínimo. E, mano, boa sorte pra quem sobreviver a esse esquema daí. O que eu realmente acho, mano, se você tá num esquema 6 por 1, começa a se organizar pra tentar sair, pra ter pelo menos qualidade de vida, mano. Porque ninguém merece morrer por causa de trabalho, velho. Porque no fim do dia, mano, você tá trabalhando ao custo da sua vida, mas sua vida tá indo pro buraco, mano. E tu não tá vendo crescimento nenhum, tu não tá vendo rendimento nenhum. Às vezes tá só pagando as contas de casa, sabe? Esse vídeo que você